Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero dar as boas noites a todos que estão assistindo o nosso programa, que vai ao ar todo domingo às 8h30 da noite. Sim, às 8h30 da noite, no domingo, nós temos sempre assuntos bastante importantes sobre questões da sexualidade, relacionamentos de casais e, sim, saúde mental. Vocês sabem que eu trago sempre, nem sempre, mas a maior parte das vezes eu trago convidados que têm contribuições que podem ser muito importantes para a sua vida, para você melhorar o seu cotidiano, os seus relacionamentos. Vocês já podem ter conhecido o professor Jorge Leite, sociólogo da Universidade Federal de São Carlos. Professor Jorge, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Boa noite, Oswaldo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Dionis. E hoje ele traz alguém que ele vai apresentar. Jorge, apresenta o nosso convidado, quem vai falar hoje. Opa, então vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Dionis Melo dos Santos, que é um doutor em sociologia também, pela Universidade Federal de São Carlos, que tem uma pesquisa muito interessante sobre a produção brasileira de pornografia, né? O mercado brasileiro de pornografia. Dionis, por favor, se apresenta. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão nos escutando. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Jorge. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse espaço super importante. Bom, o Jorge aqui já introduziu meu nome, né? Eu sou o Dionis. Eu sou bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. E, como o Jorge já antecipou, desenvolvo pesquisas sobre cultura, mídias e sexualidade junto no grupo Sexcente lá da UFSCar, que o professor Jorge coordena. Vocês já notaram que ele vai trazer novidades, que são estudos, investigações, pesquisas, que são novas, não é? Dionis, que tal você então começar a conversar? Eu vou pedir para o professor Jorge interagir aí, conduzir essa conversa, a sua apresentação aqui hoje. Perfeito. Então, Dionis, vou começar puxando um tema aqui. Fala um pouquinho como é que está a produção brasileira no campo da pornografia. Fala um pouquinho como é que está isso aí. Bom, esse é um tema que a gente brinca que é um tema quente, né? Cada vez mais tem ganhado espaço na mídia esse debate sobre o pornô, principalmente com o advento das novas tecnologias, nesse novo momento que a gente está vivendo, né? O meu trabalho, eu busquei num primeiro momento produzir uma espécie de genealogia da produção pornográfica no Brasil dessa indústria, né? Então, que é muito importante, eu acredito que seja muito importante para a gente precisar bem o que a gente está falando quando a gente fala em pornografia, porque é uma categoria que abarca uma série de coisas, mas quando a gente vai analisar cientificamente, a precisão na definição dos conceitos é fundamental, né? Então, eu trabalho com essa ideia do pornô enquanto uma indústria de entretenimento, né? E para isso a gente precisa pensar num momento inicial dessa produção no Brasil, né? E o fato de a gente estar aqui em São Paulo hoje gravando esse programa tem tudo a ver, porque a cidade de São Paulo, a região da Boca do Lixo paulistana, ali próximo ao Terminal da Luz, onde hoje atualmente é conhecido também como a região ali dos fluxos de dependentes químicos, foi um ponto fundamental para a produção pornográfica no Brasil. Foi ali que começou, de fato, uma indústria pornô no Brasil legalizada, estruturada enquanto um ramo da cultura do entretenimento, né? Eu não sei se todo mundo que está em casa sabe, aqui eu tenho certeza que os dois sabem, mas o cinema da Boca do Lixo paulistana foi um momento muito importante, não só para a produção pornô sexualmente explícita, mas também para o cinema nacional, né? Foi um momento chave, principalmente para ensinar as classes populares a aprender a consumir o cinema, né? A frequentar o espaço das salas de cinema. Foi na Boca do Lixo que o brasileiro médio, o paulistano médio, aprendeu a ir no cinema, aprendeu a frequentar o cinema, conheceu o cinema e, consequentemente, algumas discussões sobre sexualidade que esse cinema abordou ao longo da sua produção, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Boca do Lixo é um
considerado uma fase do cinema nacional, né? Que ela se inicia ao final da década de 60, influenciada pela chegada ao Brasil das comédias eróticas italianas. E aí, no final da década de 60, chegam esses filmes no Brasil e alguns diretores inspirados por esse cinema erótico italiano começam a produzir ali na região da Boca do Lixo, ali na região da Luz Central de São Paulo, alguns filmes, né? É um cinema muito rico e muito interessante como fenômeno para a gente analisar, porque ele revela bem como as coisas, quando a gente vai olhar cientificamente, elas não são não apresentam só uma face, né? Esse cinema da Boca do Lixo, iniciado ali no final da década de 60, se a gente pensar no contexto nacional, a gente estava vivendo um período do regime militar, da ditadura militar, e a relação que esse cinema vai estabelecer com os órgãos estatais é interessantíssima e rica para a gente compreender a complexidade desse fenômeno, né? Por um lado, o cinema da Boca do Lixo paulistana se beneficiou em muito da criação de órgãos que visavam fomentar o cinema nacional, como o Instituto Nacional de Cinema, criado em 66, que veio numa pegada própria dos militares, naquele momento de pensar a economia brasileira e de fomentar o similar nacional no campo do cinema. Então, o Instituto Nacional de Cinema teve uma série de políticas protecionistas que visavam garantir determinados espaços para a exibição de filmes nacionais que foram fundamentais para esse cinema se desenvolver durante a década de 60, 70 e 80. Ao mesmo tempo que, se você for olhar, conversar, e aí durante as minhas pesquisas, com os realizadores que tiveram a Boca do Lixo como seu ponto principal de produção, a gente vai observar que constantemente eles vão reclamar principalmente de uma questão que tem a ver com a censura, né, do período, o que dificultava determinados temas, principalmente se aproximando de discussões sobre sexualidade, né? E uma relação ambígua também com um outro órgão de fomento, que é a Embrafilme, que era a empresa brasileira de exportação de filmes. E geralmente esses realizadores da Boca do Lixo paulistano vão acusar a Embrafilme de ser uma empresa que favoreciam um cinema nacional, digamos, mais elitizado, intelectualizado, né? O que a gente precisa ter claro é que essa produção da Boca do Lixo paulistana era uma produção feita por classes populares e para classes populares. Isso influencia nos temas desse cinema e na característica desse cinema, que é uma característica, digamos, sensacionalista em alguns momentos, né? Um cinema que nasce com essa necessidade de atrair público, até mesmo pela forma como esses filmes eram produzidos, né? A gente pode... Eu acho interessante pra gente pensar esse cinema, né, que durou quase 30 anos, a partir de algumas divisões básicas em relação a características dos filmes em determinados momentos. Numa primeira fase, que a gente vai pôr ali do final de 60 até 1982, essa produção ficou marcada por aqueles filmes populares conhecidos como pornô chanchada, né? Que, apesar desse nome cunhado pela crítica, não apresentava cenas de sexo explícito. Isso é interessante. Aqui a gente já tem uma questão muito interessante quando a gente vai discutir pornô, que é a pornografia, ela é uma categoria classificatória usada para desqualificar determinadas obras, né? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de determinar se determinado conteúdo é pornográfico ou não. Vai muito de quem está classificando, né? O Jorge aqui do meu lado, meu professor, durante as aulas, brincava bastante, né? A classificação sobre pornografia, aquilo que a gente classifica como pornográfico, diz mais sobre a gente do que, às vezes, sobre o próprio conteúdo que está sendo classificado assim, né? Então, nessa primeira fase da pornô chanchada, acho que a principal fase dessa produção cinematográfica, né? A pornô chanchada foi, por muito tempo, as maiores bilheterias do cinema nacional estavam relacionadas aos filmes da pornô chanchada. Até o cinema da retomada da década de 90 e esse cinema atual, momento aqui que o Brasil acabou de ganhar um Oscar, né, internacional, o cinema está em alta. Mas por muito tempo foi a Boca do Lixo a principal responsável pelo desenvolvimento de um cinema nacional popular. E é a partir desse cinema que a gente vai começar a observar a formação de uma indústria nacional pornô, audiovisual pornográfica. Principalmente a partir de 1982, quando nas produções da Boca do Lixo paulistana vai entrar em cena o sexo explícito, né?
E a entrada em cena do sexo explícito vai alterar toda a dinâmica daquela produção que já tinha 15 anos estabelecida ali naquela região, que é curioso, né? O cinema da Boca do Lixo, ele era feito naquela região, muitas vezes. Você encontrava atores naquela região. Você tinha nos bares daquela região ponto de encontro entre esses profissionais. Tem a história clássica do Soberano, né? Soberano reabriu agora, tá lá no centro de novo. Acho que no mesmo prédio. Que o era um bar. Que era um bar. Um bar e um restaurante. Um bar e restaurante. Que por muitas vezes era o telefone do Soberano que as pessoas ligavam para encontrar determinado realizador, determinado produtor, determinado que vai montar o filme. Então é muito interessante a dinâmica produtiva desse cinema, que se mistura com essa ideia daquela região que já vem desde a década de 50, né, quando foi cunhada essa expressão Boca do Lixo, que é essa ideia de ser uma região boêmia, frequentada por diversos tipos de pessoas que, digamos assim, frequentam a noite, né? E aí, durante a década de 80, com a entrada em cena desses filmes explícitos, você começa a ter mesmo uma estrutura, até mesmo pela característica desse cinema, uma estrutura bem definida de uma indústria pornô no Brasil. Então eu nos meus estudos costumo usar 1982 como o marco inicial da produção audiovisual pornô brasileira, né? Durante toda a década de 80 você vai ter uma série de filmes explícitos. Isso também vai ser uma tentativa da Boca do Lixo ganhar sobrevida, porque o sexo explícito chega nesse cinema como uma ferramenta para atrair mais público para suas obras que já estavam passando por um processo de declínio, principalmente a partir do fechamento do Instituto Nacional do Cinema em 1975. Você acaba retirando essas políticas protecionistas naquele processo de abertura lenta e gradual da economia e dos costumes promovido pelos militares, né? Então, durante a década de 80, o sexo explícito vai ser esse recurso, vai começar a se formar essa indústria, que no final dos anos 80, com a chegada do VHS no Brasil, esse cinema vai ter a sua pá de cal, né? Porque aí essa produção sexualmente explícita, ela vai migrar, vai abandonar essa linguagem do cinema rumo a uma linguagem mais do pornô como a gente conhece hoje em dia. Basta você digitar aí nos sites que você vai achar, né? E essa linguagem que é mais próxima do que a gente conhece hoje, né? Porque se pensa, um consumo pornográfico numa sala de cinema demanda uma certa linguagem, demanda uma certa sociabilidade que você vai ter nessas salas de cinema. Com a chegada do VHS e a individualização do consumo, isso é fundamental para o pornô até mesmo poder avançar em determinadas, digamos, coreografias sexuais. Esses filmes vão ficar cada vez, digamos assim, mais intensos durante a década de 90, né? Justamente vai ser durante a década de 90, após a queda da produção da Boca do Lixo paulistana, que vai começar a chegar no Brasil as primeiras produtoras pornôs que a gente conhece, assim, né? Temos as Panteras no Rio de Janeiro, temos a Brasileirinha aqui em São Paulo, mais ou menos ali por 95, 96. E aí a gente tem um ponto interessante aqui. Por quê? Quando a gente vai falar sobre a história da pornografia, pensar uma história do pornô nacional, a gente inevitavelmente vai estar fazendo também uma história da evolução tecnológica e das mídias de distribuição no entretenimento, né? Então, a partir da década de 90, você vai ter o estabelecimento desse modelo de produção e distribuição que vai perdurar por pelo menos os próximos 2 décadas, né? Até mais ou menos 2010, o modelo de distribuição pornográfica no Brasil não muda muito. A gente vai ter uma quebra do VHS para o DVD, mas a estrutura de negócios, como estava estabelecida, não muda. Você tinha ainda nesse período, né, as videolocadoras, você tinha os representantes das videolocadoras, mas a partir de 2010, no cenário brasileiro, a gente aqui está sempre pensando no contexto brasileiro. O Brasil tem algum gap, algum espaço, algum vão, alguma diferença em relação ao funcionamento da indústria pornô no norte global, nos Estados Unidos, que é a principal referência que a gente tem sobre produção pornô, né? Então, a partir de 2010, a produção pornô vai passar por uma mudança paradigmática, né? Entra em cena a internet e altera toda essa cadeia produtiva e de distribuição que já estava estabelecida, né? Principalmente a partir do abandono das mídias físicas, como o VHS já tinha sido deixado de lado, mas como o DVD, né? Isso é legal, Dionis.
Fala uma coisa, então. Então, o que é que a internet trouxe de novo mesmo? Que a pornografia, ela muda algumas coisas, isso. mas continua sendo chamada de pornografia. E uma coisa que, então, o Dionis falou que citou você, é a individualidade, né? A subjetividade do como determinar uma coisa pornográfica. Maravilha. A partir da internet, o que a gente vai ter? Começa a surgir esses players de distribuição pornográfica gratuita, aí que a gente digita na internet, no Google e acha. E a entrada em cena desses players vai produzir um fenômeno que a gente pode observar em outras esferas do entretenimento, que é uma tendência à oligopolização desse mercado pornográfico. A partir desses grandes sites, desses grandes players, né? Eles acabam dominando toda essa cadeia produtiva e, de fato, o que a gente encontra hoje em dia na indústria pornô é que você não consegue distribuir seus filmes, atrair público, se você não tiver um canal nesses sites, um canal ali que você vai distribuir prévias do seu conteúdo, da sua produção. Desde as produtoras mais tradicionais até a um outro fenômeno que a internet ajudou, que é essa diversificação na produção de conteúdo pornográfico, né? Se por um lado você tem uma tendência à concentração na mão desses grandes sites de distribuição pornográfica gratuita, por outro, a ideia de produção, de produtor pornô, se alarga para uma gama maior de pessoas, né? Começam a surgir, principalmente a partir agora de 2020... pós-pandemia, né, essa questão das produtoras de conteúdo, né, das garotas que gravam, né, isso altera todo a estrutura mesmo, né, de negócio que estava estabelecido. Começa a surgir essas plataformas que vão se colocar como intermediadoras da venda de conteúdo, plataformas de transmissão ao vivo, né, transmissão erótica ao vivo. E isso influencia até mesmo em como esse debate sobre pornô tem ganhado espaço na atualidade, né? Assim, a gente vive um novo momento em que o pornô tá na boca de todo mundo tem alguma questão para falar sobre o pornô, ele tá sendo um objeto de disputa mesmo, né? Tem todo um discurso aí preocupado com... um discurso aí que vai explorar essa questão da pornografia e vício, de um consumo desregrado. Por outro lado, você vai ter a indústria tentando se recolocar, digamos assim, nesse debate a partir de algumas estratégias que visam pensar essa produção como uma ferramenta para a promoção do bem-estar sexual, principalmente, né? Então, a gente tem esse cenário aqui, hoje em dia, desse debate, né? De um lado, você tem os críticos ali, os detratores, batendo nessa ideia de vício, que é uma ideia até certo ponto. Oswaldo aqui pode me ajudar melhor. Eu acho que não tem no DSM ainda essa categorização de vício em pornografia, não sei. Faz uns 15 anos que estão tentando classificar de maneira explícita. Mas, sim, já está classificável de toda maneira. Ah, então... E aí a gente tem toda essa discussão em torno sobre a questão do vício e uma resposta, até uma estratégia de buscar legitimidade vai passar pela indústria nesse discurso de pensar esses conteúdos como promoção de bem-estar físico, mental e conjugal, né? Deixa eu perguntar, só para me ajuda aqui, Dionis. Então, mais ou menos o que aconteceu com a produção pornô, né? Vamos dizer assim, tanto a indústria quanto o mercado, como um todo, né? Produção e consumo, assim, na internet, é mais ou menos o que aconteceu com a internet em geral, no sentido... Primeiro, né, tem um monte de site que faz um monte de coisa, aí vai virando um oligopólio, depois virar quase um monopólio, no sentido... No começo tinha um monte de site de busca. Aí aparece o Google, fica só ele, né? Por mais que possa ter um ou outro, né? 90%, 90 e tantos por cento do mundo usa o Google. A mesma coisa com o YouTube, né? As Big Five, né? E aí isso aconteceu mais ou menos com a pornografia também, né? Perfeitamente. Hoje em dia a gente tem dois grandes portais aí que tem
concentrado essa produção, pelo menos na internet, na distribuição gratuita? E quais são? As pessoas querem saber. A gente tem de um lado, a gente vai ter o Xvideos, né, que é um grande site, um grande portal aí que vai trabalhar nessa lógica da distribuição gratuita, onde você vai lá e se registra e você pode criar o seu canal naquela plataforma. Hoje em dia, todas as produtoras de conteúdo têm um canal, seja produtoras mais tradicionais, seja pessoas, CPFs que produzem a partir dessas novas possibilidades, tem o seu site ali. E do outro lado, a gente tem também o Pornhub, que é um conglomerado que já abarca outros domínios. E esses são os dois grandes players. Eu tô achando fantástico, assim, você trouxe uma aula pra gente, que é uma aula de história, é uma aula de como isso que nós chamamos de pornografia junto do cinema, ou de vídeos, filmes, ocorreu no Brasil, contando para quem não sabia, em uma área de São Paulo que teve uma grande importância e muitas vezes só se lembra da questão pornográfica, mas você contou da importância de produção de profissionais que foram trabalhar para filmes sérios. Sérios, quero dizer, não pornográficos, sem intenção de ser sexuais, sem intenção de provocar emoções sexuais. Porque até onde eu lembro, muitas pessoas, alguns produtores, diretores e até mesmo atores e atrizes participaram dessa fase da pornochanchada e se transformaram em atores e atrizes importantes no cenário nacional, sem falar dos diretores, porque os diretores a gente não enxerga porque não via na TV. Quer dizer, você está contando que teve uma importância histórica. A segunda coisa que me chamou a atenção é você classificar. Isso é uma indústria. Isso é feito para alguém ganhar dinheiro. Exatamente. Mas tem consumidor, sim. E a terceira coisa, eu chamo de novo a atenção para o individual, ou seja, o consumo é individual, mesmo que fosse lá no cinema. Jorge, que tal você trazer um fechamento aqui para a gente agradecer o Dionis por ter vindo aqui, participado e dado essa aula excepcional. Dionis, muito legal o seu trabalho, obrigado, né, por você trazer isso. Realmente, como o Oswaldo falou, né, muitas vezes a gente não sabe, né, assim, dessa história aqui no Brasil, mas principalmente dessa história do quanto a indústria pornô, ela é uma indústria que gera emprego, trabalho, né, assim, e uma indústria extremamente estigmatizada até hoje, né, assim, mas que tem muita gente que vive dela, né, se vive dela e tem orgulho dela. E uma indústria só consegue se desenvolver, se estabelecer, quando as pessoas param de ter vergonha de trabalhar nela, né, ter vergonha de trabalhar nela. Mas eu queria que você também falasse um pouquinho disso aí, pra gente já ir também encerrando aqui. Sim, com certeza. Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que o mais importante que eu tento passar com esse trabalho de a gente fazer essa recuperação histórica é compreender como cientificamente, e aí eu falo da perspectiva de um sociólogo, você não tem um tema que você não deva ser estudado. Eles nos ajudam, estudar a pornografia nos ajuda a compreender a história do nosso país, a história da construção de todo um imaginário sexual que até hoje está aí, desde as suas virtudes, desde os seus defeitos. Se você olhar nos filmes das películas da Boca do Lixo, muitas vezes você vai encontrar ali algum ismo, digamos assim. Sim. Mas isso nos ajuda a entender como que a gente tem discutido sexualidade no Brasil e principalmente em um país que tem dificuldade, ainda tem uma educação sexual incipiente. Então, o pornô é uma ferramenta analítica importante sociologicamente, socialmente, e ele tem um papel fundamental. A indústria não gosta muito, não assume muito essa versão, mas ele tem um papel fundamental na pedagogização, na educação sexual dos sujeitos, principalmente numa sociedade que não tem essa educação de qualidade nos ambientes que deveria ter. Então, acho que é um pouco isso. Eu tento aqui trabalhar um pouco isso, tirar o estigma tanto dessa área, mas também de quem estuda e valorizar um pouco mais essa produção enquanto uma ferramenta analítica. Super obrigado. Super. Nossa! Gente, eu quero agradecer ao professor Jorge que trouxe o Dionis, porque o professor Jorge orientou, o professor Dionis é professor já, claro. E esses estudos precisam ser feitos mesmo.
Eu quero agradecer a participação de vocês dois e a vocês que estão sempre assistindo todo domingo às 8h30 da noite pela Rádio Vibe Mundial. Também vejam pelo nosso Instagram, Café com Sexologia, e depois procurem lá no YouTube da Rádio Mundial ou do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex. Nossa clínica trabalha com essas questões de sexualidade e precisa da participação da sociologia, porque senão nós vamos perdendo coisas que são importantes. Gente, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.